Boa noite a todos. Para aqueles que me conhecem, eu sou José Cláudio Sepato, sou fundador e da Sampo. Prazer imenso ter vocês aqui, papo super interessante que o Fialho vai conduzir junto com o Pedro. Todos estarão convidados a fazer perguntas e a ideia de ter um grupo restrito e pequeno é justamente para a gente poder fazer essas perguntas, enfim, e tirar os melhores aprendizados aqui com o Pedro. Antes de começar, eu queria só dividir com vocês uma notícia super importante para a gente na Sampo. Hoje saiu o ranking dos melhores MBAs da América Latina. Sampo mais uma vez no ranking, melhoramos 3 posições. 23º melhor MBA da América Latina, com destaque para 2 sub-rankings, né? O ranking de retorno sobre investimento do aluno, primeira escola do Brasil, 6ª da América Latina, e ranking de ofertas de empregos para os alunos formados nos MBAs, primeira escola do Brasil, primeira escola MBA do Brasil, e segunda melhor posição da América Latina. Então, divido isso com alegria com vocês e agradeço, né? Eu sei que muitos CEOs que estão aqui têm seus alunos, têm seus colaboradores fazendo o programa de MBA com a gente, né? A gente sempre é muito prestigiado por vocês, então fica aqui um agradecimento bastante importante e de coração pela parceria, por sempre acreditarem no esforço da Sampo para continuar liderando alguns segmentos, como o segmento de MBA, que é bastante importante. Tá? Entrando um pouco no âmbito desse evento, né, esse evento é um encontro que a gente faz periodicamente, a gente tem feito em torno de 2, 3 semanas, uma série de encontros da comunidade do Ser, né, o programa de CEOs da Sampo, realizado em conjunto com a filosofia organizacional, que é liderada pelo Alexandre Fialho, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, ele que lidera o programa, e a ideia central, né, do Ser é não fazer um programa para executivos, né, não tratar da agenda executiva. Eu acho que de 10 em 10 encontros que a gente participa, a gente ouve que o mundo mudou, mas eu vejo poucas pessoas conseguindo descrever qual é a mudança de mundo e quais são os impactos dessas mudanças de mundo nos negócios. Eu acho que muitos de vocês capturam essas mudanças, usam a essência dessas mudanças nos negócios, e é óbvio que é por isso que estão na frente, liderando os seus respectivos segmentos. O que a gente faz dentro do Ser é trazer uma série de lentes, como filosofia, como ciência, como psiquiatria, para ajudar a trazer diferentes explicações de como é que funcionam essas mudanças. A mudança ela é absolutamente forte, né? Quem já ouviu o Fialho falando sobre isso tem conseguido capturar muitas dessas características, né? Uma mudança de mundo vertical, padronizado, hierárquico, disciplinado, para um mundo muito mais horizontalizado, muito mais colaborativo, diverso, com muito mais criatividade, com muito mais aberto para o arriscado e, obviamente, muito mais aberto para possibilidades de inovação, né? Essa mudança é uma mudança de sociedade, é uma mudança de cultura, ela está, com a pandemia, sendo absolutamente potencializada, né? E o que a gente faz no Ser é, juntando tudo isso, como que a gente consegue tangibilizar essas mudanças, né? E fazer um deparo para os nossos negócios, né? Estou feliz de ver aqui alunos da turma 1, alunos da turma 2, né, que se juntam com outros CEOs e amigos aqui bastante relevantes para a gente fazer esse bate-papo hoje, né? A turma 2 do Ser começa no segundo semestre, no final do segundo semestre, e é um prazer a gente poder seguir virtualmente com essa comunidade cada vez mais forte, né, tratando de temas cada vez mais relevantes. Por fim, eu já quero agradecer, Pedro, o seu tempo de estar aqui com a gente, de novo, né? Você teve um bate-papo muito especial com a turma 1, marcante, vibrante, que ficou guardado nas memórias de todos os participantes, com certeza, e vai ser um prazer agora te ouvir e aprender de novo com você. Fialho,
Obrigado aí de novo por conduzir. Passo a bola. Não, obrigado, Securato. Boa noite a todos. É um prazer grande para mim, especial aqui, com uma pessoa que é muito querida. De fato, ele teve nos módulos, né, que a gente teve, mais específico, o módulo de poder e agenda up and down. Ele, de uma maneira muito ímpar e muito genuína, dividiu os aprendizados, dividiu todo o conhecimento que ele podia dividir conosco, mas muito além do conhecimento, ele dividiu bastante emoção, bastante alma e coração, que é uma coisa que, de fato, faz o conhecimento ter um sabor diferente, né? Mas a gente convidou, né, o Pedro Faria, e aqui a gente tem, na verdade, alunos da turma 1, alunos da turma 2, alguns prospects da turma que está para começar, do programa SER, que o Pedro já conhece e colabora bastante com as próprias provocações dele, e sugestões, e colaboração, e tudo mais que ele sempre aporta. Mas a gente teve no primeiro episódio da retomada, o Arthur, do Grupo Boticário, falando, e na sequência, que esse é o segundo episódio dessa série, que é o Pedro Faria. Por que esse convite foi direcionado para o Pedro? E isso eu acho importante, não apenas pela notoriedade empresarial, empreendedora dele, não só pelos recentes movimentos e coisas bacanas que ele tem transformado as dinâmicas de alguns negócios, inclusive de algumas sociedades, né? Ele vai dividir com a gente o movimento que ele encabeçou aí para Minas, né? Mas eu acho que tem uma questão peculiar, né? Que o Pedro ele está vivendo talvez uma dinâmica, apesar do que está afetando todo mundo, né? Ele está vivendo uma dinâmica de uma perspectiva bastante positiva do mundo adiante, ou seja, ele tá numa posição diferente um pouco da do Arthur, que mesmo tendo a perspectiva positiva, ele de fato, por ser um varejista no canal tradicional, ele falou que foi o primeiro mês da história, né, que não faturou nada, enfim, tem algumas questões de impacto bem relevantes, né? Mas acho que o Pedro ele tem aí uma questão de nova economia, de perspectiva, inclusive, das novas dinâmicas sociais e do negócio em si, do mundo de negócio em si, para trazer para a gente. E aí, Pedro, antes de passar a palavra, o que eu acho que é legal é dividir essa informação que no início estava dividindo com a gente, que eu acho que esse é um papel de todo e qualquer líder, né, empresarial, tá preocupado. Eu costumo falar que não existe transformação social que não passe pelas organizações, porque o que outrora foram as igrejas, os estados para a sociedade, hoje são as organizações. Então, se a gente quer transformar a sociedade, a gente tem que estar liderando para muito além das nossas empresas, liderando a própria transformação social, e isso você faz, tem feito, e tem um exemplo claro aí, feito com maestria. Mas também trazendo uma perspectiva, né, acho que todo mundo que está aqui, quais são esses caminhos de retomada, ou seja, o que tem aí pela frente. Enfim, a gente está em dias de um retorno gradual, enfim, mais rápido, mas com bastante sequelas, com bastante coisas ainda nebulosas, bastante incertezas, né? Mas também trazer uma perspectiva desse caminho. O que você poderia trazer de pontos de reflexões e mesmo de considerações que nos ajudem, né, a arrumar aí para não apenas para uma retomada, mas eu acho para uma construção de algo mais grandioso e mais valioso até do que existia antes do Covid. Então, esse é um convite especial.
alguns sabem, eu tenho uma relação com o Pedro muito, muito profunda e tensa, e uma pessoa que eu admiro na pessoa, antes de tudo. Então, é gratificante e emocionante poder tê-lo aqui, Pedro. Obrigado aí mais uma vez. A bola é tua. Obrigado. Boa noite, Alexandre. Securado, em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito aí com a Sampo, e eu acho que esse programa que você abraçou aí do Alexandre e de outros mais assim, mostra o quanto que vocês aí como instituição estão realmente pensando mudança e questões de futuro, e eu sou um apaixonado por educação, tenho uma afiliação ainda com uma escola de MBA em particular, que é a Universidade de Chicago, e eu vejo até de forma bem curiosa como é que eu vejo vocês aí liderando caminhos que talvez assim os incumbentes têm dificuldade de enxergar e de valorizar. Então, eu lembro dessa primeira participação minha com vocês, onde vários desses caminhos assim que agora devem estar sendo valorizados no contexto atual, vocês já estavam pensando, incorporando no programa e tal. Então, acho que o prêmio aí é só reconhecimento tardio do trabalho que vocês estão fazendo. O Alexandre, de novo, também traz emoção estar aqui com você, Alexandre, e a gente sabe que a gente gosta muito de alguém quando a gente vê ele usando a camisa de um rival histórico e a gente não se incomoda, entendeu? Eu sou atleticano e pode ter certeza que grandes traumas da minha infância vieram aí de preto e vermelho, até a gente ir à forra com o famoso 4-1, né, Alexandre? Aí depois eu fiquei amigo de flamenguista, mas realmente o Alexandre é alguém que eu gosto muito. Eu fiz a ele, talvez foi muito importante para mim, a primeira concessão aí da minha, vamos dizer, de um novo capítulo da minha jornada de pessoa, de empreendedor, ao aceitar falar para a primeira turma do Ser, né? E eu coloquei isso e volto a colocar. O Alexandre está na categoria dos amigos aí em que qualquer convite, pedido, vai ser sempre atendido assim com muito carinho, né? Aí, dessa vez ele me convidou e eu, mais ou menos nessa lógica, aceitei rápido, né, Alexandre? Depois eu descobri que eu estava com um problema enorme, porque a verdade é que nos últimos semanas e meses aí, muita gente tem usado as lives aí para dividir conhecimento, para dividir caminhos, visões. Eu tenho tido a disciplina aqui de pelo menos assistir uma por dia e fico escolhendo qual que enfim, é mais pertinente para mim. E aí eu hoje estava pensando e dizendo, bom, vai ter muito pouca coisa para eu falar que já não foi dita, ângulos a serem explorados e tudo mais. Então eu já quero aqui, de antemão, Alexandre, dizer que para conseguir potencialmente aí trazer alguma coisa de nova, eu vou ter que me aventurar aqui fora do comum e fora da caixinha, né? Mas de certa forma, quero agradecer aí a participação de todos. É um prazer. Eu acho que a melhor forma de conduzir, pelo menos acho que foi muito bacana para mim também aquela sessão, é abrir muito espaço para um bate-papo aqui, é por isso que o grupo é mais fechado e mais restrito, né? Então eu vou colocar algumas reflexões minhas aqui, só para a gente esquentar, e eu fico super à disposição para a gente seguir a conversa aí da melhor forma possível, né? Mas o Alexandre, de certa forma, matou a charada aí quando ele diz que eu, graças a Deus aí, numa dimensão pessoal, mas também numa dimensão profissional, eu queria dizer que eu tenho vivido assim um momento de grande plenitude aí no meio desse caos e dessa crise, obviamente muito solidário e chateado com uma porção de coisas que têm acontecido no nível pessoal, pessoas que a gente conhece, amigos que contraíram aí a doença, mas ao mesmo tempo eu diria que talvez assim tudo o que está acontecendo aqui, apesar de ser completamente imprevisível, eu realmente acredito que esse é o maior experimento social de todo mundo que está vivo, né? Acho que, com exceção de talvez poucas pessoas que viveram uma guerra mundial, seja a geração dos meus pais, a minha geração, a geração dos meus filhos, estão passando por um experimento social que é definidor da vida de todos, né? E eu encontrei um caminho assim reconfortante para mim pessoalmente para poder viver isso. Obviamente que ajuda o fato de você
está num posicionamento, vamos dizer, que foi favorável, e eu brinco assim, da mesma forma que a gente está aqui e sem nenhum juízo de mérito ou de valor. Por exemplo, eu posso citar que no último ano e meio eu tive muito envolvido colocando uma tese de investimentos no setor aí de viagens e de experiências, né? E por um detalhe, alguns negócios não se concretizaram, e hoje seria um negócio assim que eu estaria aqui provavelmente dividindo com vocês de uma perspectiva de vários desafios, né? Eu vi que o Márcio, que é o meu CEO e sócio, entrou aí, né? Ele é muito responsável um pouco por esse momento assim da gente se sentir bem, porque a gente está vivendo lá na Pet Love, junto com o Alexandre, que é o coordenador do comitê de pessoas lá. É um momento muito bacana, assim, que tem sido celebrado com responsabilidade, né? Mas tentando ir um pouco além, né, Alexandre e Securato, quais são as razões dessa plenitude? Eu diria que, de certa forma, eu vivi nos últimos 2 anos assim uma crise idiosincrática profunda, e que, de certa forma, me preparou e me posicionou para enfrentar essa crise com uma perspectiva, talvez, de maior desapego, de maior fluidez, né? Eu vou resgatar aqui, Alexandre, alguns momentos que vivemos juntos na minha posição de CEO na BRF, e lá eu aprendi o real significado da palavra crise, né? Crise, por exemplo, nesse significado que eu incorporei para mim, é você sofrer quando ninguém mais está sofrendo, né? Então é uma crise que é sua, idiosincrática. Você está olhando em volta e as pessoas, de certa forma, te olham com um misto ali de compaixão e de preocupação, mas você sente que elas não estão, vamos dizer, vivendo daquela mesma dor junto com você, e aí com raríssimas exceções. Então, de certa forma, isso foi um aprendizado para mim do significado crise. Quando você realmente está sofrendo meio sozinho, para mim foi um aprendizado muito grande, né? O segundo aspecto, até citando um pouco a proporção da própria BRF, eu com mais ou menos 15 dias da posição de CEO, o Alexandre lembra disso, a gente enfrentou a primeira greve de caminhoneiros e eu um pouco ali, marinheiro de primeira viagem, descobri que a BRF era responsável pelo talvez o maior número de caminhões rodando na estrada, e que a empresa, dado o seu sistema lá e a sua interdependência, tinha um sério risco de parar de operar. Aquilo já me causou um impacto, e aí eu descobri que, dada a dimensão, né, a quantidade de fábricas, quantidade de operações, filiais e tudo mais, viver uma crise por dia seria um evento com probabilidade 1. E isso foi realidade durante 5 anos da minha vida. Quer dizer, um acidente de um caminhoneiro com fatalidade, um incêndio numa fábrica, uma crise, vamos dizer, do ponto de vista sanitário, várias dimensões de crise. E naquela época, né, o Alexandre sabe que eu sou um pouco CDF, eu vi ali um repertório razoavelmente completo e muito profundo para lidar com crise. Então, para tudo tinha manual, para tudo tinha a maneira de fazer, como se comportar, como lidar com a crise, e até tinha um elemento assim que hoje me chama um pouco a atenção, que é um elemento assim de você, até na qualidade de líder, você ter que se talvez desumanizar a questão da crise para você poder liderar ela e poder tolerar e tudo mais. Então, ali eu descobri uma fórmula para lidar com crise, né? Mas que eu diria que, talvez tentando traduzir aqui o que eu estou tentando dizer, dado que você e nós aqui estamos vivendo situações completamente imponderáveis e difíceis de serem descritas e traduzidas, eu não acho que essa crise que a gente está vivendo, nem do ponto de vista das consequências, mas também do ponto de vista da retomada, ela pode ser bem trabalhada a partir de um manual, a partir de um guia e tudo mais. Aliás, se teve uma coisa que eu recebi com muita profusão, né, Alexandre, são manuais de como lidar com a crise, né, da consultoria A, B, C, os gestores dizendo, e em geral, eu diria que nessa crise, Alexandre, eu olhei para essas crises, para essa situação, já com um saudável
ceticismo desse tipo de fórmula pronta, até porque, claramente, o que vai estar escrito lá? Pô, você deveria estar segurando o seu caixa, você deveria estar pensando em reduzir as suas despesas, em eventualmente cortar uma parte da sua força de trabalho, você deveria estar pensando em criar um manual de como lidar com a imprensa, com os stakeholders e tudo mais. E eu, talvez por ter vivido, como eu falei, uma crise idiosincrática muito, muito profunda, instintivamente, dessa vez, eu olhei para aquilo tudo e disse, eu acho que a gente tem que tentar traçar um caminho um pouco diferente, né? E, de fato, aproveitando que o Márcio está aqui, lá na Pet Love, já nos primeiros minutos aí do jogo, era muito a preocupação com a saúde e com o bem-estar das pessoas, dos nossos funcionários, do pessoal da operação, das pessoas que estão em casa, mas claramente já uma perspectiva de um pouco contra esse efeito, vamos dizer, esse primeiro impulso de você, de alguma forma, encolher, pensar pequeno, tentar segurar o caixa e tal, e assim, tem exemplos assim muito legais. A gente, para poder continuar rodando na operação, a gente tem lá um CD em Extrema, em Minas, a gente até contou, de certa forma, com uma certa sorte, né? Porque o nosso vizinho de muro do CD tomou uma dessas decisões e demitiu, acho que 50 ou 60 pessoas, e a gente, o que fez foi falar assim, bom, vamos contratar essas 50, 60 pessoas imediatamente. Então, eu diria assim, para resumir um pouco esse ponto e esse aprendizado, a bem da verdade, por mais que os manuais tentem e a gente tente ser descritivo e ter aquele papel clássico do gestor, muito pouco do que está acontecendo aqui a gente controla, né? Muito pouco a gente consegue se programar e prever, e eu acho que a nossa capacidade de entender aquilo que a gente consegue, de fato, promover e aquilo que está fora da nossa mão é muito relevante para o processo. E isso te coloca num lugar, eu acho que de lidar com a situação, se não do ponto de vista efetivo, de medidas assim relevantes, pelo menos emocionalmente, num lugar em que, pô, no fundo, isso tem muito pouco que você pode fazer, né? O segundo vetor aí que tem me ajudado aí nesse momento e me levado a esse momento assim de plenitude, como eu falei, Alexandre, tem a ver com o que você falou, que é assim, reconhecer desde o começo que essa crise estava denunciando uma coisa para mim muito importante, que é essa questão da interdependência, né? Parece que para aquelas pessoas assim que têm aí uma religião, uma espiritualidade, eu acho que a charada que o Papai do Céu colocou para a gente dessa vez é essa questão da interdependência, da gente, ao mesmo tempo que está sendo, do ponto de vista de saúde sanitário, tem sido pedido o não aos abraços, aos apertos de mão, à proximidade. Na verdade, o que está sendo pedido é a gente encarar de uma forma totalmente diferente a fragilidade do sistema que a gente vive e quão dependente nós somos aí dos ecossistemas em que a gente tá inserido. Então, daí veio muito, né, Alexandre, essa inspiração de pensar, antes de pensar na saúde da empresa ou da minha operação ou daquilo que eu estava fazendo. Eu, por exemplo, a gente estava bastante engatilhado, Alexandre, em fazer um movimento de levantar fundos, né? E tinha lá um time focado, tinha advogado trabalhando e tudo mais, mas assim, com muita naturalidade, eu meio que dei write-off nesse projeto, direcionei pessoas do meu time, inclusive a mim, para olhar projetos, assim, sabendo que o próximo fundo que a gente vai levantar pode esperar, pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui 2 anos, não é determinante para a trajetória. Acho que o que seria determinante para a trajetória é a gente trazer um pouco essa leitura aí de quão relevante para as empresas se traduziu essa questão humana, a questão de como as pessoas dentro da sua empresa estão te enxergando, a responsabilidade que você está aceitando nesse momento. Então, eu acho que assim, esse talvez seja o lado mais bonito de tudo que a gente está vivendo. Eu realmente vi a sociedade civil e principalmente as empresas, os empresários se mobilizando de uma forma inédita, pelo menos na história do Brasil. A gente foi beneficiário, ou está sendo beneficiário, de certa forma, disso, Alexandre. A gente, muito até por essa experiência minha, eu acho que a gente, logo no começo, entendeu a gravidade da questão sanitária e a questão de saúde, mas aí a gente foi percebendo também que aquilo, de certa forma, é tão impactante para a sociedade que, de alguma forma, haveria aí
uma resposta contundente e os respiradores, os hospitais de campanha, as cestas básicas, isso ia aparecer. E isso me levou a pensar assim, num segundo momento, aonde eu encontrava significado numa atuação minha social. E aí, claramente, a gente interpretou aí um pouco essa questão dos pequenos empreendedores, né? Hoje eu ainda citei lá no nosso lançamento, a gente conseguiu canalizar aí mais de 130 milhões de recursos, de recursos que foram doados para a gente poder fazer um trabalho de microcrédito às pequenas empresas, mas eu acredito que a missão e o propósito que eu encontrei foi no sentido de preservar ou de alguma forma garantir a sobrevivência de alguns grandes empresários do futuro, de não ter aí com essa crise um efeito indesejável da gente eliminar toda uma geração de empresas. Isso foi uma fala que me tocou muito. O Eugênio da Localiza, que é uma pessoa que o Alexandre também conhece muito bacana, estava comigo, foi um apoiador. Ele falou, pô, se eu, nos primórdios da Localiza, quando eu estava lá, de certa forma, alugando meus fusquinhas, eu pegasse um coronavírus pela frente, a Localiza e os seus dezenas de milhares de funcionários não estariam aqui. Então, acho que isso aí foi uma causa bastante nobre assim que a gente buscou. E aí o Estímulo 2020, aqui estou fazendo propaganda deliberada, porque a gente está num processo ainda de atrair empresas, empresários para ajudar. É algo que a gente, num espaço aí de 10 semanas, conseguiu colocar para rodar. A gente teve mais de 250 operações de crédito concedidas, a gente estima que vai chegar em alguma coisa como 1.500 a 2.000 operações, né? Uma esteira digital completamente moderna, apoiada no que tem de melhor do ponto de vista de parceiro tecnológico, em que as pessoas estão tendo aí, e tem vários testemunhos legais, a possibilidade de conseguir um crédito fácil, acessível, a taxas subsidiadas, com um desembolso que está acontecendo em menos de 24 horas. Né? Então, esse foi um pouco a lógica do projeto, tem funcionado. Talvez o lado triste de tudo é que a gente, para os talvez 25 milhões de reais que a gente já comprometeu, a gente teve uma demanda de crédito aí de mais de 8 bilhões, sendo que dos 8 bilhões, pelo menos 1 bilhão de reais de empresas que se qualificavam nos critérios da nossa política de crédito e, obviamente, a gente não consegue atender pela limitação de recursos, mas, de certa forma, esse projeto do estímulo foi algo que me deixou conectado nessa crise, assim, e eu não me senti distanciado. Aliás, abracei essa questão aí da interdependência, porque muito do meu discurso para os empresários também foi nessa linha. Eu lembro, na época nossa lá também, da BRF, Alexandre, que eu encomendei um estudo e do alto da nossa força e liderança de mercado, se eu eliminasse lá da nossa carteira de cliente os 35 mil negócios de bairro, mercearias, padarias, supermercadinhos, a rentabilidade do negócio praticamente vinha a zero. Né? Então a gente às vezes não gosta de reconhecer, mas essa interdependência ela tá em todos os aspectos da cadeia, sejam os fornecedores, os funcionários e até às vezes os próprios clientes. Né? Então, eu acho que são esses dois os elementos assim que apontam para o tal do caminho da retomada, Alexandre. Eu acho que essa capacidade da gente dizer não para um processo de gestão meio determinístico, baseado em planejamentos, em manuais e tudo mais, e a gente ter a capacidade de se adaptar e de inovar. Né? Eu acho que se tem uma aposta, eu assisti, uma das lives que eu assisti, e que aqui eu humildemente permito discordar, foi a live lá do Warren Buffett, deve ter sido uma que deu mais ibope, e ele falou assim, don't bet against America, né? Eu achei aquilo muito bacana, mas na verdade eu falei, se eu tivesse a oportunidade de estar lá na live dele, eu falei assim, don't bet against innovation e adaptability, né? Porque eu acho que esses são os dois grandes elementos assim que estão presentes na vida de todos os empreendedores. E é muito legal ver isso, porque eu diria assim, acho que o Alexandre tem uma amostra maior do que a minha, mas a maior parte dos empresários, mesmo aí o Arthur, que você citou, quando você enfrenta a questão de como ele está lidando com a crise, e aí começam a aparecer os exemplos de sucesso e as oportunidades e talvez esses gestos assim de colaboração, aí você vê o quanto que uma crise é importante para os negócios se transformarem e mudarem. Eu acho que o que você falou, Securato, é perfeito. A gente está vivendo
um propulsionador de mudança histórico, né? E todo mundo hoje, eu ousaria dizer, já tem uma história boa para contar do ponto de vista de como está lidando com a crise ou como está pensando a retomada da crise. Tem, obviamente, as suas facetas assim, bem visíveis, o digital que veio para ficar, a questão de organizações fluídas. Você imagina a maneira como as empresas vão ter que pensar e se organizar. Então, aquele seu mundo, né, Alexandre, da filosofia organizacional, tá vivo aí. Talvez você ganhou aí um processo evolutivo de anos em semanas, do ponto de vista da gente voltar a acreditar em coisas que a gente junto desenhou, de organizações bastante descentralizadas, autônomas, antifrágeis. Eu acho que tudo isso aí veio para ficar, é mais uma visão. Então, de certa forma, eu fico com aquela frase famosa aí da gente nunca desperdiçar uma boa crise, nem que seja uma crise da natureza que eu vivi, assim, que é uma crise um pouco mais solitária do que a gente está vivendo aqui. Aqui eu acho que a gente, no mínimo, tem aí a capacidade de se solidarizar em relação ao que está acontecendo. Falei demais aqui, Alexandre, eu paro, pauso, e adoraria poder bater um papo aí, escutar perguntas, respostas e qualquer elemento que você queira trazer aí. Não, obrigado, Pedro. Eu tenho alguns pontos aqui antes da gente abrir, mas eu queria primeiro passar isso, Securato, você tem alguma pergunta, algum ponto aí para explorar? Deixa eu aproveitar. Não, sensacional, Pedro. Você falou um negócio super interessante, né? Essa crise não se resolve com manuais, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando bastante. E a gente até trouxe uma escola da Dinamarca para o Brasil em março agora, que se chama Chaos Pilot. É conhecida como uma das escolas mais inovadoras do mundo, e eles têm uma tese muito interessante nessa lógica de separar sempre, numa simplificação, né? Esse mundo que a gente separa em dois, e que aqui no Ser a gente fala muito do lado da psicanálise, da filosofia, da neurociência. Eles falam também essa separação com base em lógica de resolução de problema, né? Então eles falam, existem problemas simples e complicados, que são excepcionais para você resolver com manuais, procedimentos, né, a ciência da administração, etc. Só que existem problemas complicados e caóticos, né, que talvez você nem resolva os problemas, você dance com os problemas, né, você se movimente junto com os problemas para tentar, de alguma forma, endereçá-los. E aí surge uma competência muito forte, que é a competência do design, né, que é você, de fato, ter um papel em branco e ter essa velocidade para conseguir desenhar, traçar pequenas rotas e alterar essas rotas a todo tempo, né? Eu queria que você pudesse comentar um pouco isso, duas perguntas em uma, né? Comentasse um pouco isso, né? Como é que você vê essa lógica? Se você, de alguma forma, pensa assim, se você, de fato, desenha, se tem uma visão de longo prazo, mas desenhos com alta capacidade de mudança e de adaptação, né? Versus as oportunidades de transformação digital, né? Que tem permitido a gente aplicar as tecnologias também com essa característica de fazer uma combinação perfeita, né? De endereçar o caos da melhor forma, usando tecnologias disruptivas, né, e navegando para criar empresas cada vez mais exponenciais. Espetacular aí o ângulo que você trouxe, Securato, porque realmente não conheço a escola da Dinamarca, mas de algum nível de influência aí eu devo ter tido aí, porque de fato até acho que foi um dos principais papers que eu li logo no começo da crise, que era do Thomas Pueyo, e ele falava exatamente do hammer and dance, né? Essa crise você precisaria dar uma martelada nela para ela não ganhar uma proporção trágica, mas depois você vai ter que conviver com ela, né? E acho que de uma forma muito interessante, todos nós aprendemos muito rápido a conviver com ela, né, e dançar um pouquinho com o problema. É exatamente o que você falou. O mundo digital, nesse sentido, é uma bênção, é uma coisa que eu não sou um nativo digital, mas eu, por escolha, resolvi ser um imigrante digital e coloquei bem assim, dentro do meu mandato para os próximos anos, assim, trabalhar com empresas digitais. E se eu fosse fazer assim, a minha pequena aprendizado dos últimos anos, as empresas digitais, elas às vezes são confundidas como empresas tecnológicas, né? E eu fico bastante impressionado o quanto que a tecnologia, de fato, ela é disponível
e, na verdade, tendendo a ser uma commodity, né? Se você for pensar que antes dessa crise, alguém me colocasse o desafio, junto com os meus colegas, obviamente, de criar uma esteira de crédito automatizada, uma fintech do bem, em 8 semanas, para rodar, com alto nível de satisfação de quem usou, eu, de uma forma dedutiva, diria para você que isso é impossível, nunca foi feito, o investimento seria 10 vezes o que foi, etc. e tal. Mas quando você consegue entender hoje a dimensão de que essa tecnologia está disponível, inclusive, de alguma forma, capaz de ser interconectada, realmente a questão do design ganha muito mais relevância do que a questão da tecnologia. E o que eu acho que permite a questão do design e da evolução no mundo digital ser mais acelerado é porque é quase como se fosse caçada a licença, ou seja, fosse dado a licença poética para se errar, né? Eu lembro de estar falando muito com o Márcio no começo da crise, falei assim, Márcio, sabe aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer e por alguma razão a gente não fazia? Agora essa crise está nos dando a chance de testar e errar e ninguém vai ficar ofendido porque nós testamos e erramos, né? Então, um exemplo prático aqui que eu queria dar, a gente ficou ensaiando dentro de casa mais de um ano um excelente produto para que a gente pudesse trazer as lojas de pet shop. Para quem não conhece o Márcio, que eu estou citando tanto, é o presidente da Pet Love, que é a maior player online no setor pet, e a gente tinha um sonho comum, uma ambição de que, além da nossa presença online, a gente pudesse trazer uma aliança dos pet shops de bairro, trazendo eles para o mundo digital e a gente, de alguma forma, criando a capacidade de oferecer serviços e produtos também no mundo físico, né? E esse projeto ele ficou quase que um ano sendo desenvolvido, trabalhado, prototificado, todo tipo de complexidade e como você falou aí, problemas complicados foram traduzidos, a questão tributária, a questão dos incentivos, a questão do produto. E, na verdade, o Márcio, acho que com muita coragem aí, né, ele abraçou o projeto Arca de Noé, e a gente, em 3 semanas, a gente hoje conta aí com quase 2.000 pet shops trabalhando com o nosso e-commerce white label, tendo acesso a toda a ferramenta nossa, e isso foi feito, vamos dizer, numa velocidade sem fins, porque primeiro existia a causa, né? Quando a gente foi falar com a nossa equipe de programadores, desenvolvedores, a gente dizia, bom, aqui a gente não está fazendo uma coisa só para ganhar dinheiro, nós estamos fazendo uma coisa que vai, de fato, ajudar a vida de muita gente. Segundo, a gente vai ter essa licença de que, assim, se o produto ainda não está perfeito, a gente vai colocar ele no mercado e a gente vai ter tanta interatividade e tantos feedbacks desse produto que eu acho que a gente vai conseguir, assim, de forma muito rápida, com os sprints, ir desenvolvendo esse produto. Então, eu acho que o que o mundo digital proporcionou, que é realmente, talvez, traduza aí um pouco dos grandes ganhadores desses episódios, é a questão de você poder prototipar um design e ter, assim, de uma forma barata e efetiva, muito feedback de mercado, né? Eu acho que as empresas digitais, se eu fosse traduzir elas, são empresas que conseguiram, de alguma forma, ter uma real centramento no consumidor. Quer dizer, o feedback do mercado, o feedback do que está acontecendo passa a ser rápido, passa a ser muito frequente e traz capacidade de você desenvolver o produto. Então, isso aí, para mim, de certa forma, é muito diferente e contrasta muito com o modelo de gestão que está aí instalado na maior parte das empresas, né? É muito difícil você lutar contra uma lógica organizacional que não está desenhada para isso, ela está desenhada para exercer influência, poder, controle, comando, seja o que for. Então, as empresas digitais saíram com produtos e soluções assim que o Zoom, né? A gente não está usando o Zoom aqui, mas o Zoom é uma empresa que hoje está valendo aí os seus 45 bilhões de dólares e que o CEO, na primeira semana da crise, estava dizendo assim, ó, reconheço que o meu produto ainda tem deficiências importantes, em particular em um assunto que é central na promessa, que é a questão de segurança e da informação e tudo mais. Mas se a gente está num mundo em que um CEO de uma empresa igual essa pode reconhecer isso, claramente
isso te dá uma licença, como eu falei, uma licença poética para inovar, para iterar e para encontrar soluções. Eu acho que isso que é muito legal, que a gente tem vivido aí, e eu tenho vivido e aprendido. Show, maravilha. Eu vou abusar aqui eu tô com algumas perguntas, tá? Tem duas perguntas que vieram antes da sessão, que as pessoas mandaram na inscrição, e tem uma outra do Herbert aqui. Mas antes da minha pergunta, eu quero falar desse projeto, né, Arca de Noé, porque a minha esposa, poucos sabem, né? Ela tem não, é um conceito, é um resort para cachorro, é um local conceito, e ela entrou nesse projeto. Então, eu falo em nome dela como usuária, né? Usuária não, mas como parceira, mais do que usuária. Então, é bem interessante. E o negócio dela é um negócio diferenciado, poxa, o negócio tem quase 3 mil metros quadrados para os bichos, baia climatizada, piscina aquecida, negócio um conceito bacana aí. Então, a ideia fez sentido para ela, que tem uma estrutura, muito provavelmente ela está no topo da receita dos pet shops. Imagina para pet shops menores que de fato não tem essa estruturação. Então, eu posso falar com propriedade, vou ser sincero, assim, nem imaginava que isso fosse surgir, então não foi nem combinado mesmo. Mas e não fui eu que orientei ela a entrar, by the way, tá? Ela foi sozinha, ela toca o negócio dela, tal, foi super legal. Agora eu queria voltar, Pedro, tem várias coisas, mas eu selecionei duas para não abusar, né? Do privilégio aqui de estar começando. Primeiro, acho que você, mais uma vez, de uma maneira brilhante e super. Se existe, de fato, um espaço e um valor para a inovação no mundo potencializado no pós-Covid, né? Eu diria que essa sua, eu estou chamando aqui de existência plena, está só começando, porque poucos líderes têm a relação com a inovação como você tem. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Isso já fez diferença e vai fazer mais diferença ainda. Indo nessa linha, né, eu queria pegar no seu início, né, você, e a gente viveu isso, né, e eu vou usar o termo que a gente, inclusive, apresentou, eu lembro disso lá no Tarpon Day em Nova York, que é a tempestade perfeita, foi o termo mais apropriado, né? Então você sai da tempestade perfeita como liderança empreendedora, empresarial, e entra hoje na existência plena e leve. Com o que eu quero casar isso? Não é só a experiência de viver o que você viveu. Muitas pessoas poderiam viver, até viveram, e não necessariamente conseguiram fazer desse resetar uma existência plena e tão leve. E a pergunta que eu quero trazer, se for possível, o que você acha que foi fundamental para sair de uma tempestade perfeita e viver essa existência, num contexto também, e essa é a mesma pergunta, né, de falar o seguinte, o que muda na maneira de liderar nesse mundo novo? Ou seja, as pessoas, na verdade, você teve talvez a tempestade perfeita, sendo talvez a tempestade perfeita para um monte de liderança. O que você diria para essas pessoas que talvez estão vivendo isso, para que elas possam, de fato, migrar para essa existência plena e leve? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é uma pergunta, tem já algum tempo, algumas teses, né, que falam que o plano estratégico ele está ficando cada vez mais frágil. Seja porque o mundo, com a sua não previsibilidade, e um plano estratégico que tenta controlar as variáveis e ter essa linha de normas, fórmulas e guidance muito rígidos, acaba que o plano, ou ele fica um plano muito de curto prazo, ou ele é mais uma possibilidade de início, mas ele toma uma vida própria no seu decorrer,
que destoa muito do que foi pensado inicialmente. Então, essa fragilidade não é jogá-lo fora, mas é que ele não tem mais aquela dinâmica quase que normativa, dogmática que tinha no passado. E nessa pergunta, se isso de fato você acha que se agrava agora, o que é estratégia, então? Alguém que vem fazendo movimentos estratégicos tão brilhantes, né, nessa existência plena, o que é estratégia, então, que antes era estratégia e plano estratégico eram quase sinônimos. E as dinâmicas hoje pegaram o plano estratégico e aproximaram ele muito de um orçamento, e a estratégia ficou bastante isolada. Então, o que é estratégia? O que um líder estratégico precisa entender desse novo conceito de estratégia? Essas são as duas perguntas, e depois eu vou do público e a gente continua o debate. Que legal, Alexandre. E falar com você aqui de certa forma, chover no molhado de algumas coisas assim que são importantes, mas eu já tive a oportunidade de fazer essa reflexão, inclusive com você, e fazer assim de forma até mais profunda, mas eu diria assim, no meu processo de crescimento aí, de transformação, de aprendizado, eu destacaria duas coisas muito relevantes que para mim, de alguma forma, tiveram um impacto grande. O primeiro, que eu acho que foi até de forma mais automática, né, é aquela coisa de você evitar o mindset de vítima, né, você se vitimizar. Eu acho que isso é muito importante, porque talvez no meu caso aí, tudo que eu vivi, você viveu comigo, a gente pudesse estar aqui desfilando um repertório de culpados e responsáveis e decepções e tudo mais, mas realmente eu acho que você evitar o mindset de por que isso aqui está acontecendo comigo, e tentar encontrar dentro de você a resposta de por que você está passando por aquilo, para mim foi uma perspectiva muito importante, assim, que sempre me apoiou. E o segundo, que de certa forma eu citei lá na primeira sessão do SER, e eu acho que eu continuo tentando ser fiel a esse princípio que eu incorporei na minha vida, são as relações e os relacionamentos verdadeiros, né? Eu acho que num contexto talvez como o atual, em que a gente se força a ter um distanciamento social, e aí talvez você tenha o bônus e o ônus disso, porque deve ter muita gente querida em que a gente gostaria de estar junto agora, mas eu também, que é um pouco a minha tendência, estou pensando em quantas pessoas assim que eu agora escolho estar com elas e tenho até uma boa desculpa para não estar com outras pessoas que estariam lá dentro de um convívio, de um contexto. Então, para mim, separar as relações assim e preservar, para mim, quando eu tinha assim poucas escolhas, né? Eu acho que você sabe disso, Alexandre. A escolha de me cercar de pessoas assim que de certa forma trazem o meu melhor, e essas pessoas são as pessoas que despertam em mim um conteúdo aí afetivo e uma vontade de estar junto. Isso foi talvez o grande segredo. Quer dizer, muita gente falou comigo, falou, pô, mas você vai seguir aqui com as pessoas, com seus sócios, sim, porque no fundo ali tinha um lastro, tinha uma vontade, tinha tudo mais. Como também eu digo que teve algumas relações assim que assim históricas, relevantes e tudo mais, e de repente elas perderam talvez tanta relevância, e foi até um processo mais natural, não foi um processo de afastamento deliberado, né? Então acho que eu ficaria com essas duas assim para responder um pouco coisas que foram impactantes para mim, tá? Do ponto de vista do planejamento estratégico, esse é muito legal que a gente esteja falando isso, porque recentemente lá na Pet Love a gente também teve a felicidade, que a Pet Love eu estou falando bastante porque é um contexto que eu e o Alexandre temos vivido, o Márcio está aqui na live, e a gente recebeu aí um aporte bem relevante, de quase 300 milhões de reais no meio da Covid, né? E eu achei muito, muito curioso e me reconheci no pleito dos investidores novos, aquela vontade de traçar ali de uma forma bastante cartesiana um excelente plano de 5 anos, que pudesse ancorar ali e balizar as expectativas, as metas, a remuneração do management e tudo mais, e eu me vi de um lugar interessante, sendo refratário a essa ideia, né? E já dizendo assim,
de forma bem autêntica que a Unijogo, se realmente o investimento desses players e o recurso estava condicionado a gente produzir uma peça que no papel está perfeita, mas que de alguma forma tem uma velocidade de decadência assim muito grande, que talvez a gente aqui preferiria não contar com o recurso dos investidores, porque de certa forma tem, acho que é lógico, pô, tem 300 milhões de reais, isso aí deveria ter um matching com, sei lá, 3, 4, 5 grandes iniciativas que, de uma forma cartesiana, você consegue provar lá aquela tabelinha dos source of funds e uses of funds, né? E a gente, mais ou menos, saiu um pouco por assim, preferimos acreditar que ao longo dessa trajetória, e sendo uma trajetória a longo prazo, esse recurso que agora a gente está custodiando ele, vai encontrar boas iniciativas. E se eu tivesse feito o exercício de dizer que dos 300 milhões, 50, 100 milhões estariam sendo colocados na Arca de Noé, que é um projeto aí que a gente já citou, provavelmente a gente estaria sendo, teria tirado 10 na prova, mas estaria sendo, no mínimo, aí, leviano em fazer esse tipo de exercício. Então, como eu tenho tentado conviver com uma lógica nova, eu acho que é um pouco aquela analogia, eu escutei isso numa live e gostei, de você ter uma bússola muito firme, né? Um norte apontado. E esse norte ele tem que estar ancorado primeiro numa razão, num propósito, numa missão, né? Segundo, em princípios, e eu cada vez mais acredito numa gestão apoiada em princípios, quer dizer, princípios sendo aquele aprendizado que você de alguma forma encapsula e ele te permite tomar decisões e reagir, né? Então, isso tem sido muito importante. A gente primeiro, eu lembro a primeira conversa minha com o Márcio, foi uma conversa sobre princípios. Quais são os nossos princípios fundantes? Para a gente sempre, diante do caos, da incerteza, do que está acontecendo, a gente voltar para os princípios. E isso, de alguma forma, te permite, até quando você cai, pelo menos você cai e levanta com a bússola na sua mão e sabendo para onde você está indo. Então, eu e o Márcio, só para voltar sempre um exemplo concreto, sempre imaginamos que da Petlove, que é o maior e-commerce do Brasil, sempre foi um e-commerce, a gente teria a pretensão, o sonho, a visão de transformar numa plataforma completa de soluções para os tutores de pets, né? Então, até agora a gente tem feito um exercício que, no fundo, traduz essa nossa visão, essa nossa missão em iniciativas concretas, e aí um pouco, talvez, da ciência que você possa incorporar no processo, essa calibragem, essa dosagem, do ponto de vista de alocação de recursos, do ponto de vista de alocação de times. O Alexandre tem nos ajudado lá na Petlove, que também é um negócio bacana, Securato, assim, primeiro desenho lá, e você falou de design, a gente, eu particular, ficamos talvez um pouco reconhecidos no mercado, uma reputação assim de gostar muito de mexer no time, de trazer gente e tudo mais, e aqui a gente viveu um processo muito mais harmônico, em que o Alexandre é um dos curadores dele, de falar, bom, nós vamos evoluir esse time dentro do potencial dele, valorizando o time que já está lá, incorporando com a devida dose de inteligência, cuidado, precaução, outras pessoas, para evitar vamos dizer, um time que também que é muito hermético, não adaptável, quer dizer, então tem uma cadência, eu acho que aí está um pouco da ciência do projeto, é você ir testando, aprendendo, e aí distorcendo, vamos dizer, a alocação do recurso, do time, para que as apostas vão ganhando mais dimensão, mas sem perder esse norte, essa bússola, e no caso meu e do Márcio, ele costuma dizer que a gente selou a nossa parceria quando ele ouviu e se convenceu de que a gente também acreditava no sonho dele de fazer a Petlove ser muito mais do que um e-commerce, uma plataforma transacional para ser uma plataforma relacional, né? Então, acho que é isso, Alexandre. Acho que, não sei se o planejamento estratégico está em desuso, e às vezes até vale a pena a gente fazer um planejamento estratégico para a gente depois olhar para ele e jogar ele fora, entendeu? Mas também eu sou uma das pessoas que reconhece até o valor e o mérito do exercício em si, mas não da aplicabilidade daquele exercício. E a gente lá tem tentado conjugar um pouco essas duas visões de mundo aí. Não, excelente, excelente, Pedro. Eu vou aqui
passar por uma ordem de... A gente recebeu 2 perguntas, tá? Eu vou colocá-las e faço a outra que tem, porque de repente você consegue responder elas de uma maneira casada e otimiza o tempo. Então vamos lá. A primeira pergunta veio do Luiz Cláudio, da Mundial Logistics, que é: como você vê as probabilidades de conseguirmos, de fato, aprovar mudanças estruturais através de aprovação de reformas administrativa, tributária e de simplificação de negócios até o final deste ano? Segunda pergunta, o Luiz Lourenço, seu colega lá da Tarpo, né, fala sobre uma mudança do modelo just in time para just in case, pós-pandemia em cadeias de suprimento. Você acredita nessa possibilidade? O que deve acontecer para que o Brasil tenha maior protagonismo neste cenário? Então, essas 2 perguntas, elas vieram antecipadamente, e hoje a gente tem aqui mais 3 perguntas novas. Quer endereçar essas 2 e aí depois eu faço as 3 que estão aqui, Pedro? Combinado, até porque, de certa forma, acho que a primeira pergunta tem para mim, assume muito uma perspectiva de alguém que está observando, e eu não acho que eu sou o melhor comentarista aí para o atual cenário político e o processo que a gente tem vivido. Eu acho que, de alguma forma, essa pandemia ou essa crise, ela também vem no sentido de escancarar aí as nossas vulnerabilidades, fragilidades e questões que precisam ser endereçadas. Então, talvez o meu lado mais otimista, ou mais construtivo, me leva a crer que, de alguma forma, essas mazelas aí da nossa sociedade vão ficar escancaradas, porque a gente, com essa crise, a gente traz aí o país para uma trajetória, eu diria, no mínimo delicada, né? Eu acho que a gente vinha num trabalho aí de certa forma, resgatar aí uma agenda importante de responsabilidade fiscal, uma agenda também de simplificação, de eliminação de burocracia. De fato, se a gente tinha essa dimensão desse problema, eu acho que tudo que a gente está vivendo agora escancarou isso. Quer dizer, eu vou dar um exemplo também, de novo, mais concreto. Nessa iniciativa que foi o Estímulo 2020, Securato e Alexandre, a gente conseguiu ter o privilégio de ter muitos interlocutores, assim, governo na esfera federal, esfera estadual, Sistema S, entidades de classe, muita gente, assim, de alguma forma, mostrou muita boa intenção, muita vontade de trabalhar com a gente nesse projeto, e a gente tinha esse sonho de que isso pudesse se transformar numa espécie de uma PPP espontânea, né? A sociedade civil puxa e o governo endossa. E o que a gente travou ali foi de certa forma, uma luta inefetiva com burocracia e outras questões. Eu, por exemplo, acho que a questão da judicialização no Brasil tem nos afetado nessa pandemia de uma forma bastante clara, porque mesmo, vamos dizer, agentes do governo, funcionários públicos bem intencionados e que estão tendo a leitura correta do que está acontecendo, têm tido dificuldade de se mover, basicamente porque existe hoje um processo de judicialização bem importante, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de reformas, a expectativa que eu tenho hoje é que a gente tenha que encontrar caminhos para resolver uma conta que deve se aproximar 20% do PIB do Brasil. Se a gente vê numa trajetória até de queda da relação dívida-PIB, eu acho que isso aí, de alguma forma, se alterou, e a gente vai ter que viver com um país aí com uma dívida líquida PIB beirando 100%, 90%, 100%. Eu acho que isso aí, de alguma forma, pode virar uma trajetória insustentável, ou pode suscitar aí toda uma agenda de reformas aí que podem ser relevantes. Então, aqui eu me sinto fora da minha área de competência, só observação aí do diálogo que tem estado, né? Em relação a modelos logísticos, né? Não sei se eu interpretei bem a pergunta do just in time, just in case. Eu tive um aprendizado na minha vida também bem relevante que eu queria dividir.
E a gente falou disso também logo no começo da crise. Eu acho que o Márcio, na Petlove, bastante preocupado com uma ruptura na cadeia de valor, na cadeia de suprimento, e na verdade a gente lá tem uma promessa que é uma promessa muito importante de manter, né? Que, de certa forma, ainda mais no contexto de uma pandemia, um pedido feito por nós, pelos nossos assinantes, ele tem como contrapartida uma encomenda sendo entregue dentro de um prazo que, em geral, é menos de 2 dias, né? Então, a gente tinha muito medo de que a cadeia, de alguma forma, se rompesse. E eu tirei, junto num debate lá, uma fórmula que eu aprendi que é bem relevante, à medida em que a maior parte dos gestores foram treinados num contexto de eficiência, de buscar eficiência das suas operações, né? Então, o Just-in-Time, o Kanban, o Lean, tudo isso traz um mindset de eficiência, e tem aí gerações e gerações de pessoas que foram treinadas para pensar eficiência, e nada contra, porque produtividade é uma coisa relevante, mas até isso eu acho que essa crise ensinou, que o slowdown, ou você ser deliberadamente ineficiente em alguns aspectos da sua cadeia de valor, trazem eventualmente um payoff muito relevante. Então, por exemplo, de novo, no caso lá, o primeiro instinto nosso foi criar redundância e atacar nossa própria eficiência. Então, a gente, logo no começo, repactuou os prazos de entrega, aumentou os turnos, reduziu a velocidade da operação, contratou numa base muito diferente os fornecedores, os transportadores e tudo mais. E isso era um aprendizado que eu tinha vivido, talvez, num dos sistemas assim muito eficientes, esse sistema de alimentação, com muita interdependência, com a cadeia muito longa. Eu talvez tenha tirado para mim um aprendizado que, se a gente resolvesse rodar aquele sistema produtivo, talvez uns 2%, 3% mais devagar ou mais ineficiente do que a gente se propunha, vários impactos assim de segunda e terceira ordem que a gente viveu, seja em qualidade, seja em nível de satisfação, seja de entrega, e até engajamento das pessoas, poderia ser diferente. Então, um dos aprendizados assim um pouco contra-intuitivos que eu queria trazer aqui é que, por exemplo, essa pandemia nos ensina, em alguns lugares, a ser deliberadamente ineficiente, seja nos pactos com os fornecedores, no nível do seu estoque, no contingente de pessoas, e de fato, isso foi um norte importante para a gente até agora, que tem se mostrado acertado. Não, legal. Eu acho que o Fialho... Ah, você está aí, Fialho? Achei que você não tivesse... Legal. Não, maravilha. Não, excelente, Pedro. Acho que é um pouco disso, né? Só para aproveitar, né? A incompletude, né, do ser humano, ela é um dado que se torna cada dia mais presente. Eu acho que a pandemia traz. Então, essa ineficiência, essa incompletude, tudo que a gente está colocando, parece que vai ser uma condição existencial. Ou seja, aquelas certezas, aquelas metanarrativas do passado, elas vão se dissolvendo, né? E de curiosidade, né, a gente trabalha no Ser também muita coisa que a gente brasileiro desconhece, que é a brasilidade, né? Mas o próprio MIT ele traz a indisciplina, a indisciplina como um valor para o processo criativo. E o que ele faz, inclusive o Media Lab tem essa colocação, o valor da indisciplina. E o contexto que ele traz de indisciplina é muito o que a gente vê na brasilidade. Então é uma coisa também que eu ressalto, e a gente trabalha muito no programa, né, que a gente tem para líder. Talvez também seja aquela hora o Brasil do futuro, né, e o domínio do futuro chegou, talvez pós-pandemia o Brasil possa de fato ter aí enaltecer, um desvelar de alguns ativos que antes eram passivos, né, no modelo mais de eficiência, mais de normatização, mais de padrão anglo-saxão, né? Então era uma consideração legal aí. E a gente trabalha muito isso no programa, né? Aqui tem uma pergunta primeiro do Herbert Viana, meu sócio, foi vice-presidente da Localiza, trabalhou lá com o Eugênio, né? Está comigo agora. Ele coloca muito, né, que fala-se muito na digitalização dos negócios e transformação digital nas empresas.
a ponto de companhias incumbentes do processo de transformação se autodenominarem empresas de tecnologia. Qual a sua visão sobre isso? A tecnologia é um meio ou um fim, e a PetLove é uma empresa de tecnologia, uma companhia que usa a tecnologia para solucionar necessidades dos consumidores usando recursos digitais. Então essa é uma. Eu vou fazer umas 3 aqui, só para, se tiver combinação, você combina, se não tiver, depois eu vou nas outras. O Adilson Primo pergunta se não há um exagero no tocante ao novo normal. E o Roberto Oliveira, um mineiro também, um cara super bacana, da Take, aluno da turma 1, responsável aí pela principal empresa de chatbot do Brasil, né? Ele pergunta: Pedro, pode explorar melhor a sua frase tecnologia tende a ser commodity? Eu acredito que neste novo mundo é exatamente o oposto. A competição se dará exatamente na capacidade de construir e operar propriedades digitais. Ao mesmo tempo, você diz que quer investir em empresas de tecnologia. Você pode explorar um pouco esse assunto? Talvez essa tenha até a ver com a do Herbert, e a parceria, que se não há um exagero no tocante ao novo normal, do Primo. E aí tem uma aqui do Porto, que a gente ainda vai ter tempo, e se vier outras eu coloco ela aqui. Muito legal. Acho que eu vou começar com a do meio aí, para dar tempo de eu pensar na do Herbert e nessa última aí. Mas eu acho que sim, existe o tal do novo normal, a vida nunca mais vai ser como antes e tal. Eu até li um artigo muito bacana, né, que fala de uma expressão em inglês que é o gaslighting, né, que a gente vai viver nos próximos um ano, talvez um processo mais massivo e coordenado de poder dizer que tudo que a gente viveu nos últimos 3 ou 4 meses não existiu, né? E isso vai estar em todas as peças de marketing, vai estar dentro do inconsciente das pessoas, vai estar dentro de um exercício de negação que é normal do processo de aprendizado e evolução. Eu acho que a gente ainda vai viver o processo de negação desse novo normal, né? E aí a tendência, no fundo, ela vive um ciclo talvez de contratendência e tudo mais. Eu realmente tem lugares em que eu realmente reconheço também, tendo a acreditar que esse novo normal ele não existe. A gente tem debate aí, em geral, hoje o small talk aí das lives é assim: e aí, quando é que você vai voltar para o escritório? O pessoal vai trabalhar no escritório, não vai e tudo mais, né? Eu, por exemplo, pessoalmente aqui tenho uma perspectiva de que o escritório, o ambiente de trabalho, ele se ressignifica. Nós vamos ter que encontrar um significado novo, mas ele não deixa de ser relevante, e acho que muitos de nós, assim, no final, já tem aquela saudade e vontade de participar de um processo, assim, até de encontros menos determinados, mais casuais, mais espontâneos. Acho que isso tudo é bem relevante. Então, acho que tem um exagero do novo normal, e pode ser que a gente encontre um processo de negação dele, mas acho que tem muita coisa que está aí que vem para ficar. Eu realmente acho que a gente viveu um acelerador de muita coisa que já estava aí, e não é que a pandemia criou um novo normal. Na verdade, ela acelerou um processo que já estava acontecendo de forma mais ou menos inexorável, né? Acho que eu não fui feliz na minha questão da tecnologia ser commodity. O que eu quis dizer é assim, a tecnologia que eu tenho vivido, né, e sou pena aqui de tomar alguma reprimenda do Márcio e tudo mais, eu diria que ela basicamente é muito acessível e muito disponível, né? Não por mais que a gente vive aí até modelos proprietários e tem ali, eu acho que de fato o que trouxe nesse nível a tecnologia para um nível de diferenciação foi o processo constante de interação com o mercado e de teste e de redesenho, que faz com que, no final das contas, você tenha um produto, né, que, de certa forma, na verdade, são várias camadas evolutivas de um produto. Então, eu acho que a tecnologia, no final das contas, obviamente, tem vários clusters e vários lugares no mundo em que você está vivendo novas tecnologias ou deep tech. Eu, com licença aqui, porque não sou um expert na matéria,
de tudo que eu já estudei e vi e tal, eu não vejo no Brasil assim grandes polos de deep tech onde a gente tenha construção de tecnologia. Eu acho que isso aí tudo denuncia um pouco um subinvestimento, um processo em que algumas cabeças aí foram perdidas. Então, assim, eu não convivo e não tenho capacidade de dizer se em relação assim a empresas de tecnologia. O mundo que eu tenho convivido, que não é um mundo de empresas de tecnologia, eu diria que são empresas inovadoras que têm na tecnologia um meio de diferenciação e um meio de construir os seus produtos e os seus negócios. Eu acho que eu acho importante fazer esse tipo de diferenciação. Quando pergunta da PetLove, por mais que assim eu acho que o trabalho lá do time de programadores, desenvolvedores seja incrível, acho que é uma empresa que decididamente usa tecnologia e desenvolve tecnologia a partir de um conteúdo tecnológico que está disponível, né? Eu não acho que daqui a 5 anos, e tomara que isso não ocorra, a gente tenha lá um concorrente que tenha vencido ou ganhado espaço em relação a nós. Eu não acho que a nossa verdadeira fonte ou isoladamente a tecnologia não vai ser o grande diferencial competitivo nosso. Foi um pouco nesse contexto aí que eu quis dizer. Então, nesse sentido, eu acho que eu volto para a pergunta do Herbert, de falar assim, pô, transformação digital, né? Eu tendo a acreditar que esse é muito mais um processo de mudança de mindset, de mudança organizacional, de repriorização assim, de forma de trabalhar, do que necessariamente uma questão de acesso ou de incorporação de tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, no final das contas, ela vem sendo barateada, ela vem ficando acessível. Eu acho que você teve saltos assim bem relevantes de tecnologia. Para mim, o cloud-based computing é muito do que a gente está vivendo. Quer dizer, quando todo mundo teve acesso ao mesmo tipo de força computacional, aos mesmos algoritmos, ao mesmo tudo, no final das contas, as empresas digitais são aquelas que estão aproveitando isso tudo e traduzindo em produtos, conceitos, proposta de valor para o seu consumidor. Então, acho que a transformação digital, tal como eu aprendi, sem também ser um expert no assunto, é muito mais um mindset, um consumer-centrismo, uma predisposição de testar, de errar, de aprender, de iterar produto numa velocidade muito maior do que propriamente dito a essência tecnológica que está por trás, né? Então, é um pouco a minha vivência, que eu não sei se ela é completa. Aliás, potencialmente ela é incompleta. Não, perfeito. Acho que endereçou bem, tá? O Marcelo Porto, que teve já contigo na oportunidade da turma 1, né? Ele colocou, e Pedro, e é alguém de tecnologia, viveu a carreira dele toda em tecnologia. Ele colocou, e Pedro, parabéns mais uma vez pela coragem e transparência. Minha pergunta está relacionada ao fato de que se fala muito hoje sobre fisital, fusão entre o mundo físico e digital, onde o grande diferencial está em um lado alavancando o outro. Você planeja alavancar seu modelo digital no mundo físico? Pergunta. A Arca de Noé vai por aí? Pergunta. Vocês concordam com essa visão? Se sim, como fica a experiência do seu cliente nesse esforço fisital? Que legal, e muito bom estar falando aí com você, Marcelo. Eu acho que, sem dúvida, acho que o processo que a gente, como consumidor e também como empresário está vivendo, é dessa fusão do digital com o físico, tá? A PetLove é um lugar assim que nos ensinou muito disso, porque quando a gente pensa até no mercado pet, e acho que o Alexandre deu um exemplo bem bacana aí da esposa dele, na verdade, quando você estuda o mercado pet, tem uma cesta muito relevante para os consumidores, que, por definição, o meio digital não vai ser capaz de oferecer, né? Mas o meio digital, sim, pode e deve produzir uma experiência mais completa. Então, quando a gente fala da Arca de Noé, e eu penso assim na hospedagem de animais, no banho e tosa, na consulta veterinária, em todo esse tipo de elemento, a gente, de fato, precisa se alavancar no mundo físico para poder ter uma oferta muito mais completa para o nosso consumidor. Então, acho que se isso é o tal do fisital, que aliás é a primeira vez que eu ouvi essa expressão,
é um pouco o que está na nossa cabeça, sim, tá? Eu fiz uma escolha aí nos últimos anos de visitar esses clusters assim de inovação de tecnologia, e me chamou muita atenção uma visita que eu fiz para a China. Eu fiquei lá um pouco mais de 3 semanas em novembro do ano passado, né? Acho que foi uma das últimas viagens que eu fiz. E, de fato, me impressionou muito como é que a jornada do consumidor chinês, o digital e o físico já se confundiram. Quer dizer, o chinês não tem aquela memória histórica, talvez, do americano, ou mesmo do nosso modelo aqui, do cara dizer, pô, agora eu vou ficar online e vou fazer a consulta ou a comparação de preço online para depois ir numa loja física e comprar, etc. e tal. Eu lembro que eu estava numa rua em Shenzhen, Alexandre, e assim, tinham 2 restaurantes que eu, ao olhar assim meu, que é um olhar estrangeiro, né, são restaurantes que eram completamente idênticos, né, um de um lado da rua, com uma fila de, acho que, sei lá, uma fila que devia ter lá uns 200, 300 metros, e outro restaurante vazio. Eu falei, deve ser uma questão de preço, deve estar tendo uma promoção muito grande de um versus o outro. Aí eu até, com a ajuda lá de um chinês, eu comparei os preços, né? Falei, não, mas na verdade o mais barato é até o que está vazio, né? E aí eu fui entender, foram me explicar que, na verdade, tinha um processo ali muito acelerado dentro dos ecossistemas lá, de reviews, de um restaurante versus o outro, e que basicamente existia lá um debate online acontecendo que fazia com que um restaurante estivesse cheio e o outro vazio, baseado num processo. E muito espontâneo, porque falaram, se você fosse na semana que vem, potencialmente o outro restaurante ia estar com fila, porque tem lá uma comunidade de influenciadores e de reviews digitais acontecendo que geram demanda para um estabelecimento versus o outro. Então, para mim, ali ficou muito marcada essa tal dessa fusão do tal do Physital. E eu acho que o Brasil, assim, se me permitir um pouquinho da minha observação, a gente tem mais de China do que tem de Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que os Estados Unidos tem um modelo ali talvez um pouco mais clean, mais purista, mais até esteticamente mais bonito, né? Tem muita preocupação com o tal do UX, a experiência do usuário e tal, mas se você for ver, eu acho que o Brasil tem uma pessoa assim que eu gosto de conviver, que é o Fred Trajano lá da Magazine Luiza, é alguém que eu escutei muito falar, depois eu tive chance de bater um pouco de bola com ele. Ele enxerga o Brasil tendo uma cara mais de China do que de Estados Unidos, e ele tem até uma explicação lógica aqui que eu vou tomar liberdade de repetir, aprendi com ele, né? Os Estados Unidos, bem ou mal, tem o long haul da logística muito barato, né? A logística ponta a ponta é muito barato, e nós temos deficiências muito grandes na logística. Então, assim, mesmo do ponto de vista do varejo, que é um pouco o que a Petlove faz, a mercadoria nossa que está centralizada lá no nosso CD, ela chega no nosso cliente com uma desvantagem competitiva de custo e de prazo muito grande. Então, isso faz com que a presença física, o estoque que está lá na loja de bairro que está do lado, ela passa a ser muito relevante para a conta do varejo, vamos dizer, online, fechar. E aí você vai ter que realmente criar soluções tecnológicas, como é aí a experiência aí do Arca de Noé, para que o nosso usuário, o cliente lá, o assinante da Petlove, ele se sinta atendido na experiência dele completa pela Petlove, né? E a gente vai ter que ter a capacidade de fazer com que a experiência ela não seja pobre ou não seja recortada, apesar da gente ter que contar com elos físicos na cadeia lá, principalmente o last mile. Então, eu realmente acho que o Brasil vai ganhar mais essa cara. Acho que as empresas vencedoras vão ter mais uma perspectiva de ecossistema, como talvez seja um ecossistema do Alibaba, ou um ecossistema da Tencent, do que uma visão mais purista, tipo da Amazon ou de outros varejistas online lá dos Estados Unidos. Mas de novo, só uma observação minha, não tenho a pretensão aqui de estar certo na minha observação. Não, a gente está se aproximando do final, então eu queria passar primeiro para o Securato, fazer a consideração final, algum ponto, e aí fechar aí com o Pedro também as últimas mensagens. E eu vou aproveitar e fazer uma consideração também, aproveitando a deixa do Flamengo para o meu amigo Pedro.
Não, Pedro, eu só queria te agradecer pelo tempo que você está aqui com a gente, vários aprendizados. Gostei muito dos comentários que você fez, especialmente pelo Walk the Talk, por mostrar uma solidez, né, e de fato uma integração entre fala e ação, né? Por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre novas ações como executivo, como conselheiro, como investidor, né? Mas na prática eu vejo as pessoas sempre se voltando para as coisas muito básicas, né, de um executivo, né, que são aqueles frames que prendem a gente, né? E o seu comentário sobre a questão de plano de negócios, inclusive versus um grande investidor, como foi o caso do aporte que vocês receberam recentemente, eu acho que mostra muito do caminho, de fato, de você ter a liberdade de exercer, né, junto com todo o conselho, junto com todo o time executivo da Pet Love, algo que eu acredito muito, né? Que é você ter, obviamente, um guidance, mas ter a liberdade de, numa empresa com características tão digitais, poder, né, exercer, né, a liberdade de mudar os planos para o aprendizado colhido nessa semana. Quer dizer, que é algo que no plano de nenhum plano de trabalho vai ter, nenhum plano de negócios vai ter esses aprendizados. Então, achei isso bastante genuíno, fiquei bastante feliz. E eu acho que isso ajuda muito o propósito da nossa conversa, né? Quando a gente criou essa linha de programas que a gente chama de High Impact Programs, né? E o CER está dentro dele, aquele programa com a Caos Pilot está dentro dele, e a gente tem vários. A gente tem um programa de transformação digital junto com a IBM, que inclusive foi desenhado comigo, né? E com a IBM, e o Porto estava na IBM, a gente Eu plantou lembro, sementes, eu lembro. né? Disso foi muito legal. É justamente isso. Como é que a gente consegue impactar os executivos para sair de frames e da mesmice executiva, que não é que ela não é importante, ela é muito importante. Ela vai sempre continuar existindo, mas para o Brasil dar passos mais ousados, né, e conseguir capturar um pouco dos trilhões de dólares que vão ser gerados nessa nova economia, a gente precisa de exemplos como você. Então, obrigado, parabéns pelo tempo com a gente aí, pela atuação mais uma vez. Fiquei bastante contente também com as perguntas. Acho que foi uma ótima interação que a gente teve aqui essa noite. Obrigado, Fialho. Valeu. Obrigado, Zé Cláudio. Pedro, vou deixar você encerrar, mas eu queria já aqui deixar meu agradecimento, tá, a todos os participantes, em especial a você, mais uma vez, pela maneira como o Zé Cláudio colocou, genuína, e a genuinidade é um valor contemporâneo, tá? A representação era um valor do passado, então quem melhor representava o papel, vamos dizer, da liderança estereotipada era o grande líder. Isso se inverteu completamente, o líder contemporâneo é um líder genuíno, e por ser um líder genuíno, ele provavelmente corre o risco de sair da tempestade perfeita e passar pela existência plena, porque a vida genuína ela não é uma vida forjada em mar de rosas, né? E é um pouco disso que você traz e de uma maneira muito bacana. E a brincadeira que eu não podia deixar de fazer, né? E tem a ver com o nosso papo, né? O Flamengo, né? Meu time de coração, tem algumas coisas que são importantes aí para o futebol, e eu acho que passa por um modelo de liderança, uma coisa que transformou, né? O Flamengo saiu de uma tempestade perfeita e está hoje numa existência plena e leve, a ponto de terem dois varejistas relevantes brigando pelo patrocínio da camisa, que é a Amazon e a Americanas.com, enfim, toda essa briga que, pelo jeito, se encerra e é anunciada na sexta-feira, né? Então, eu queria deixar só essa brincadeira aí, mas é com carinho aí da possibilidade da gente falar de futebol sem ter rivalidade, né? Que legal. O Alexandre, você não sabe, mas o Márcio pediu para entrar nessa concorrência para a camisa do Flamengo e eu falei que, respeitosamente, a Pet Love não devia entrar nessa briga aí. Olha,
Vamos voltar nesse ponto aí, Márcio. Eu acho que tem chance aí, eu não sei não, hein? A camisa do Flamengo. Os mineiros se deram bem lá, hein? Na camisa do Flamengo. Boa, boa. Obrigado, gente. De coração. Foi um prazer aí. Que bom que a gente despediu aí nessa brincadeira aí. Vou reiterar aqui o que eu falei no começo, Alexandre, para você aí. Todo convite e assim que todo pedido vai ser aceito com muita carinho e generosidade, porque foi sempre isso que eu tive do seu lado. Estou adorando participar, então você sabe que eu tenho aquela vontade de poder participar do programa aí, né? E talvez aí a gente ainda não sincronizou os ponteiros, mas enquanto você continuar me trazendo aqui uma vez por semestre, eu vou meio que em suaves prestações, eu vou me formando também no programa. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado mesmo, cara, coração. Boa noite, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu.